Pode colocar para mim os slides da mensagem, por favor? Eu quero que vocês acompanhem. No início desse ano, eu estava meditando e preparando alguns ensinos, alguns estudos, para falar sobre fé no lar. E ao preparar esse ensino sobre a prática da fé em casa, eu escolhi alguns temas, e um dos temas que eu escolhi foi falar sobre Moisés. Todos nós sabemos a história de Moisés. Todo mundo que já leu a Bíblia ou participou de escola dominical sabe que Moisés nasceu num período em que Faraó estava mandando matar as crianças do sexo masculino que nascessem lá no Egito. E a sua mamãe o escondeu durante 3 meses, e não podendo fazê-lo, colocou num cesto na beira do rio. E aí tem aquela história, a filha de Faraó acha, a irmã dele diz, tem uma mulher para criar essa criança, e ele volta para casa, para sua mãe, recebendo o salário da filha de Faraó criar. Muito bem, quantos anos Moisés ficou na casa de seus pais? Vocês conseguem chutar mais ou menos? Porque a Bíblia diz que ele ficou ali até ser desmamado. E não existia uma pressa tão grande das crianças pararem de mamar. As crianças eram desmamadas algo em torno dos seus 4 anos, e algumas vezes até os 5 anos de idade. Então ele viveu com o pai, com a mãe e seus irmãos até, no máximo, 5 anos de idade. Depois ele foi morar onde? No palácio de Faraó, numa cultura idólatra, reencarnacionista, cheia de magia, sem a presença de Deus. Os pais dele só tiveram 5 anos para influenciar Moisés e para apresentar o seu Deus para Moisés. Agora, dá um salto comigo na história. Quando Moisés está com 80 anos, Adalgiso, 40 ele viveu dentro do palácio, 40 anos ele passou fugido no deserto. Aos 80 anos, Deus aparece para ele naquela sarça. Sabe como é que Deus se apresenta para ele? Eu sou o Deus do seu pai. Vejam só, seus pais tiveram no máximo 5 anos. Moisés ficou 75 anos afastado dos ensinamentos de Deus, 40 anos sendo ensinado na cultura do Egito, 35, e 40 anos fugido. E quando Deus se apresenta para ele, Deus diz, eu sou o Deus do seu pai. Para todo pai, para toda mamãe fica essa palavra, não desperdice seu tempo com seus filhos. Porque eu não sei quanto tempo Deus vai permitir que você fique com eles. E nem quanto tempo Deus vai permitir que Ele fique com vocês. Mas ensinem, instruam, orem, abençoem seus filhos de tal maneira que Provérbios 22:6, que está lá falando, ensina a criança, mesmo quando ele for velho. Moisés estava com que idade quando Deus apareceu para ele? 80. Ele teve a sua primeira experiência pessoal com Deus. E Deus não se apresentou de outra forma, senão dizendo, eu sou o Deus do seu pai. Estava plantado. E aí depois eu fui estudar sobre outros personagens, sobretudo Daniel e seus 3 amigos, que eles foram tirados de casa na adolescência, quando a Babilônia invadiu Israel, levou uma série de cativos, deixou outros tantos, e não há nenhuma referência na Bíblia que apoie a ideia de que os pais dele foram com ele. Não há nenhuma. Eles estavam sós. Eu fico pensando em algumas famílias que têm filho adolescente, não conseguem mandar ele nem no supermercado. Os pais não conseguem deixar os bebês deles de 16 anos em casa. Tem que deixar alguém para tomar conta. Daniel, na adolescência, foi para onde? Na Babilônia. E Daniel, na sua adolescência, e todos nós conhecemos a história, só que chegou um momento na vida de Daniel, e é esse momento que eu quero falar dele com vocês. E o tema é, e quando nos faltam forças. Já chegou algum dia na sua vida, na sua existência, na sua experiência pessoal, na sua vida com Deus, que você estava quase exaurido? Ok? Quem se identifica com isso, dá um sinalzinho para mim. Tem uns que já estão tão exauridos que não conseguem levantar a mão. Eu tenho quase que certeza que todo mundo aqui já passou por algum momento, alguma experiência na vida, que você diz assim, eu estou
quase jogando a toalha, eu estou quase desistindo, eu não tenho mais forças. Eu não sei dizer quantas vezes eu já passei por isso. Não foi uma, nem foram duas. Eu já passei por várias situações na minha vida que a vontade era desistir, usando a expressão mais popular, quase que eu joguei a toalha, quase que eu chutei o pau da barraca. Eu já vivi situações na minha vida que eu quase desisti. E já quase desisti de muitas coisas da vida. Eu já quase desisti do ministério, eu já quase desisti de outras coisas. Então eu quero falar para você que algum dia já pensou em desistir, que já passou por alguma situação como essa, ou talvez alguém que esteja passando, que está aqui com a gente, ou que está acompanhando a gente pela internet. O Daniel e os seus amigos estavam longe de casa. No fim da adolescência, eles foram levados cativos para a Babilônia, e como eu já falei, seus pais não são mencionados em lugar nenhum. Junto com outros judeus e outros estrangeiros que igualmente eram cativos de Faraó, de Nabucodonosor, eles viviam lá no palácio do rei. E segundo fala lá no início do livro de Daniel, eles tinham que aprender a língua e a cultura babilônicas. Isso é o medo que muito pai e muita mãe carrega quando o filho tem que ir para o ensino médio ou para a faculdade. Não é verdade? Você não tem que ter medo da Babilônia, você tem que ter medo do que você não pôs no coração do seu filho. Você não pode impedir que o seu filho vá para ambientes que são perniciosamente influenciadores. Mas você pode fazer um bom trabalho preparando o coração de seu filho. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei quantos aqui que têm filhos pequenos, ou já os teve, que na hora de levar para a praia, eu já vi tanto isso, Luciano. As pessoas levam as crianças pequenininhas para a praia, elas levam um guarda-sol, que ultimamente parece quase uma tenda. Não aponta para a bichinha, ela vai se entregar. Já estão, você está vendo, já estão começando a caguetar uns aos outros, né? Elas levam aqueles sombreiros enormes, aí põe na criança boné, camisa de proteção UV, eles pegam aqueles cremes de protetor solar e reboca a criança, joga com a colher de pedreiro e espalha na criança. Põe óculos escuros, a criança fica rebocada, vestida, de boné, de óculos, leva a criança para a praia e leva uma piscininha. E aí o pobre miserável do pai tem que ir lá na praia e encher o balde, e encher a piscininha, enche o balde, enche a piscininha, tudo porque a criança não pode ficar exposta ao... Mas que hora que eles chegaram com essa criança? Eles levam a criança para a praia na hora que a criança não deveria ir. E aí, na tentativa de que a criança não sofra prejuízo, eles impedem a criança de desfrutar exatamente do que eles foram fazer. Um pai e uma mãe que querem proteger o seu filhinho pequeno na praia, devem ir para a praia que horas? 8 horas da manhã, ficar no máximo até 10 horas com essa criança pequena. Precisa enfiar uma camisa, quase um macacão na criança, 8 horas da manhã? Não, porque nessa hora o sol é benéfico. Precisa rebocar a criança com massa corrida? Não precisa, porque nessa hora o sol é benéfico. Passe um pouquinho aqui, né? Precisa levar piscininha? Para que levar a criança no oceano e dizer para ela, você nunca chegará lá? Porque o seu mundo é uma piscina de 20 litros. Nós estamos tentando fazer a mesma coisa com os nossos filhos adolescentes. Nós queremos que eles cresçam, que eles prosperem, que eles aprendam a amar a Deus, e aí a gente põe camisa de força,
boné, óculos escuros, reboca o nosso filho, e ao invés da gente proteger, a gente isola os nossos filhos. Ninguém é protegido pelo isolamento. Nós somos protegidos quando nós somos expostos àquilo que é seguro. Então, dada essa ilustração, a sua vida agora vai ser um tormento. Toda vez que você for com seu filho pequeno na praia, você vai lembrar de mim. Vamos ver uma coisa com relação a esses jovens. Quando eles chegaram na Babilônia, a Bíblia diz que o Nabucodonosor, ao pedir ao mordomo dele que ia cuidar desses jovens, ele disse: eu quero que você escolha pessoas que venham de famílias nobres, pessoas que têm uma boa origem familiar. Segundo o Novo Testamento, a nobreza de uma pessoa não reside no sangue ou no sobrenome, mas como os crentes de Bereia, a nossa nobreza está em conhecer as Escrituras e examiná-las. Você quer ter filho nobre? Ensine a Bíblia para os seus filhos. Você quer ser uma pessoa de que Deus se admira do seu caráter? Seja um examinador das Escrituras, porque Jesus falou: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. A segunda forma de escolher é que aqueles jovens fossem saudáveis e de boa aparência. Eu estava roubado, viu, pastor Cadu? Se eu tivesse ser escolhido, né? Eu fiz uma oração, viu, pastor Cadu? Não leve isso para o lado pessoal, porque eu sou pobre, baixinho, gordo e moro longe. Eu falei com Deus: dá para me livrar da calvície? E Deus teve misericórdia de mim, né? O cara, quando é alto, bonito, boa aparência, nem precisa de cabelo, viu, Cadu? Nem precisa de cabelo. E ele falou: eu quero, Albernaz, que você escolha jovens de boa família, mas jovens de boa aparência, que cuidem bem de si, que zelem por suas próprias saúdes e zelem pelos seus corpos. E lá estava Daniel com seus amigos. Ele pediu também que escolhesse jovens que tivessem boa cultura, bom conhecimento. Coisa boa é você conversar com um rapaz, com uma moça, com uma criança, cuja conversa flui, que é agradável ouvir aquela criança, que é, hoje a gente... Eu estava encantado com uma criancinha hoje. Nós fomos almoçar e tinha um menininho. Nós estávamos num restaurante e ele estava lendo assim: Arraial da Ajuda, 700 e poucos quilômetros. Lugar tal, tantos mil quilômetros. E ele dizia: Praia da Costa, 1,7 quilômetros. Eu estava encantado com aquele menino pequenininho lendo o nome das cidades. É óbvio que havia algumas localidades que ele não conseguia ler direito, que eram nomes estrangeiros. E a mãe corrigia, eu rindo, e a mãe olhava para mim, vendo que eu estava me deliciando. Gente, como é bom você ouvir um rapaz e uma moça que tem um bom vocabulário. Como é bom você conversar com um adolescente que tem algum grau de cultura. Como é bom você conversar com uma criança que é educada, cortês, que cumprimenta, que dá bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado. Até na Babilônia essas virtudes são apreciadas, também o são no reino de Deus. Se você quer criar filhos que serão distintos nessa sociedade, lembra que nem Nabucodonosor aceitava gente ruim para trabalhar para ele. Tem que vir de família boa, tem que ter boa aparência, cuidar de si mesmo, tem que ter bom conhecimento, boa cultura. E não bastasse isso, eles eram amigos. Os nossos filhos precisam aprender a ter amizades, cultivá-las e preservá-las. Uma outra coisa sobre Daniel e seus amigos é que eles tiveram muitas oportunidades, mas eles sabiam fazer boas escolhas. Quando lhes foi dada a oportunidade de comer de todas as iguarias do rei, eles disseram: nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Albernaz, nós queremos combinar contigo uma coisa: a gente quer comer só legume durante tantos dias,
E depois desses dias você avalia. Se a gente estiver saudável, estiver bem, então vai ficar tudo legal, mas se a gente não estiver bem, a gente cede então. Eles sabiam fazer escolhas, eles sabiam dizer não porque não era recomendável. Nós precisamos educar filhos que no meio de tantas opções nesse mundo, eles saibam fazer as escolhas corretas. E por último, a Bíblia diz que Deus era com eles, que a mão do Senhor era com eles, que eles encontraram favor diante de Deus, e isso fez com que eles conseguissem também o favor do Albernaz, que era o responsável pelos jovens. E não era fácil viver na Babilônia. A gente está falando muito dos nossos dias, que os nossos dias são difíceis. Preciso concordar, os nossos dias não são fáceis. Mas eu não sei se a Babilônia era muito pior ou melhor do que os nossos dias. Vamos só ter uma ideia. Havia pessoas de todas as nações dominadas pelo rei. Era uma miscigenação, uma influência cultural, igualzinha a gente vive no nosso país. Entra tanta coisa de tanto lugar, música, cultura, cinema, isso, aquilo outro, costumes, hábitos. Lá onde eles viviam, todo mundo tinha a sua fé do lugar da sua origem. E nós vivemos numa sociedade que é assim. Nós não temos apenas uma miscigenação racial, nós temos também um sincretismo religioso no nosso país. Mas algo aconteceu que colocou esses rapazes à prova. No capítulo 3, verso 4 de Daniel, eu queria que você abrisse, por gentileza. Algo aconteceu que colocou a vida deles à prova. Mais do que escolher comida, mais do que escolher qualquer outra coisa, havia uma situação diante deles, que eles tiveram que confrontar o rei, capítulo 3, verso 4 de Daniel, que diz assim: então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra, não adorá-la, imediatamente será atirado numa fornalha em chama. Na hora que tocou a música, o que aconteceu com todo mundo? Quem ficou em pé? Daniel e seus amigos. Nós precisamos educar filhos. Nós precisamos treinar os nossos filhos de tal forma que mesmo quando a própria vida esteja em risco, eles não abram mão dos seus valores e da sua crença. Não é preciso que haja uma ameaça de fornalha de fogo, mas diante deles todos os dias será dada a oportunidade de negarem a coisa que lhes é mais cara, mais importante, a fé que eles receberam de seus pais. Esse Daniel, ele trabalhou na corte de 4 reis diferentes. Ele interpretou sonhos, ele fechou a boca de leões, seus amigos enfrentaram o poder da fornalha, ele era conselheiro, ele era um homem influente, ele tinha visões, ele recebeu revelações de Deus, profecias que estão registradas no livro de Daniel. Então nós podemos dizer, sem dúvida alguma, que esse adolescente que foi tirado de seus pais é um herói da fé, um homem de bom testemunho, uma pessoa que andou com Deus, e eu tenho certeza que eu e você gostaríamos de ser como Daniel. E a gente fica pensando, será que esse cara nunca sentiu um momento na vida, alguma coisa que abalou a sua fé? Pega a sua Bíblia no capítulo 10 de Daniel, por gentileza. Capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 7. O texto diz assim: somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram sozinho.
Vamos continuar o que o texto diz. Seus amigos bateram perna, foram embora, fugiram e se esconderam. Assim eu fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças. Olha, veja a progressão. Fiquei sem forças. Fiquei pálido e quase desfaleci. Ou seja, esse Daniel que fechou a boca dos leões, esse Daniel que confrontou um rei, esse Daniel que teve tantas visões, revelações e profecias, chegou um momento da vida dele que ele recebe uma visão, recebe uma revelação de Deus, as pessoas que estavam perto dele ficam apavoradas, somem, fogem, se escondem, ele fica sozinho e mesmo ele, nessa situação, fica abalado. Fiquei sem força, eu fiquei pálido e quase desfaleci. Eu quero, com essa história de Daniel, compartilhar o que essa mesma história vai mostrar para mim e para você, que em qualquer momento e situação da nossa vida, que a gente esteja sentindo solidão, fraqueza, medo ou angústia, Deus tem uma resposta para todos nós. Se Daniel chegou um momento que ele estava sozinho, sem forças, pálido e quase desfalecendo, deixe-me dizer, você também pode passar pela mesma coisa. Você sabe que às vezes a gente, como crente, a gente tenta negar essas situações na vida da gente. Às vezes a gente, como crente, acha que porque a gente não está sentindo as coisas irem bem, nós estamos perdendo a fé, eu não estou bem com Deus, Deus se esqueceu de mim, será que eu pequei? E aí começa uma coisa dentro da gente, que não nos leva a um bom caminho. Vamos ver o que aconteceu com Daniel, nesse momento em que ele estava sozinho, fraco, pálido e quase desmaiando. Vai para o verso 12 do capítulo 10. Ele disse assim, ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Irmão, irmã, pai, mãe, vovô, vovó, rapaz e moça que está aqui, independente da situação que você esteja atravessando, se é solidão, se é fraqueza, se a sua saúde está debilitada, você está pálido, enfraquecido, se você está perdendo as suas forças, quase desfalecendo, deixe-me dizer, Deus quer que você saiba que Ele tem ouvido as suas orações. Eu sei o que isso significa, pastor Cadu. Tem hora que a gente está tão mal que a gente não consegue nem abrir a boca da gente. Tem hora que a gente está tão enfraquecido que a gente não consegue nem orar. O salmista diz algumas vezes, eu só gemia como uma pomba. Deus precisa que eu e você tenhamos a certeza de que mesmo quando não sai palavra da nossa boca, mas que o nosso coração geme, que a nossa alma se angustia, Ele está ouvindo a nossa oração. Algumas vezes a nossa oração é líquida, é a lágrima que a gente derrama, e Deus recolhe aquilo como uma oração. Quem estava sozinho, fraco, pálido e quase desfalecendo, uma pessoa que eu e o irmão consideramos como um herói da fé. Uma pessoa que eu e você podemos conhecer a história e os feitos dele na Bíblia, porque Deus registrou a história dele e ele passou por tudo isso. Deus quer que você saiba, Deus está ouvindo a sua oração. Desde quando que Deus ouve a minha oração? Desde o primeiro dia que você orou.
Às vezes a gente está orando há tanto tempo, Deus, eu estou orando e nada acontece. Deixe-me dizer, repetir. A voz disse para ele: Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Olha, esse é um ensinamento que eu e você precisamos ter no coração. O fato de Deus ouvir a nossa oração desde o primeiro dia não o obriga a responder desde o primeiro dia, mas é preciso que eu e você saibamos, Ele nos ouve desde o primeiro dia, e no tempo certo, na hora certa, Ele vai responder para mim e para você. O tal do Daniel, então, teve uma manifestação do Senhor na vida dele, para que ele soubesse que Deus ouve as suas orações. Vai para o verso 19, dá uma olhadinha no verso 19. Ele disse, finalzinho do verso, que a paz seja com você. Lembram quando Jesus ressuscitou e apareceu pela primeira vez aos discípulos? Ele entrou no cômodo, e qual foi a primeira palavra que Jesus falou? Paz seja convosco. Neste mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. A minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá. O apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações na sua fraqueza, na sua palidez, na tua solidão, no teu quase desfalecimento. O Senhor diz ao teu coração: tenha paz. Que a paz de Deus guarde a tua mente, que a paz de Deus guarde o teu coração, porque quando a gente está sozinho, fraco, pálido, desfalecendo, a gente perde a paz, a gente começa a pensar besteira. Quem nunca? Quem nunca? Mas mesmo Daniel precisou. Daniel, tenha paz. Ô moça, tenha paz. Viu, meu irmão? Tenha paz. Se tem alguma coisa que está fora do lugar na tua vida, que está te angustiando, te empalidecendo, tenha paz. Tenha paz. E ele não parou por aí para dizer que era para ter paz. Continua o finalzinho do verso 19. O que o Senhor fala com ele através desse ser que apareceu e lhe tocou? Ele diz assim: seja forte. Quantas vezes? Seja forte. Isso é tão significativo que é paz uma vez, mas forte, ele disse 2 vezes. Sabe com a minha tradução, linguagem do Dinarte? Segura a onda. Oi, desiste não. Ei, não desiste não. Continua mais um pouquinho. Aguenta. Tenha paz e segura a onda. Tenha paz e seja forte. Seja forte. Ele estava fraco. E o Senhor está falando com ele, comigo, com você. Seja forte. Seja forte. Eu gosto dessas expressões bíblicas repetidas. O verso 11 e o verso 19 também tem uma expressão repetida em momentos diferentes. Verso 11, ele disse: Daniel, você é muito... Daniel, você é muito amado. Não é aquele amado como um vocativo que as pessoas usam, ou como um adjetivo. Ei, amado. Ô, amado. Não é desse que a Norma gosta pra caramba, né? Amadinha. Não é esse não. Sabe qual é esse amado? Quem que já recebeu o abraço de vó? Abraço de vó. Já recebeu o abraço de vó? Nunca recebeu o abraço de vó?
Tem alguma avó aqui? Tem alguma avó? A senhora é avó? Ela é sua amiga? É sua amiga? Sua irmã em Cristo? Dá um abraço nela aí, vó. Hoje, braço de vó é coisa boa. Braço de vó. Sua avó ainda é viva, moça? Não? Mas você recebeu o abraço dela? Lembra? Bom pagar. Minha avó era cheirosa. Minha avó era uma capixaba de Colatina. Linda. Minha avó gostava de passar talco. Abraço da minha avó tinha cheiro de quê? De talco. É como se eu estivesse sentindo hoje. Esse amado aqui, Luciano, é aquela coisa de alguém que é teu íntimo, e que quando essa pessoa fala com você, você sabe que ela está falando porque ela te ama. Olha, não fica assim não, rapaz, você sabe que eu gosto de você. Você sabe que você é importante para mim. Daniel, esse homem dessa envergadura, estava sozinho, sem força, pálido e desfalecendo. Ele precisou ouvir, tenha paz. Ele precisou ouvir, seja forte. Mas sabe que tem hora que alguém falar para ter paz não resolve muito não. Alguém falar para a gente, segura a onda, aguenta mais um pouquinho, não funciona. Mas sabe uma coisa que funciona? É quando a gente sabe que é amado. Quando tem algo, eu falei de vocês hoje, Luciano. Eu falei, não falei, pastor? Falei de vocês hoje. A gente sabe que tem amigo quando a gente está com um problema e o amigo despenca de Pompeia, de Vitória para Pompeia. Que nome tem isso? Amor. Quando essas pessoas entram na sua casa, ela está dizendo, você é muito amado. Você é amado. Você é amada. E mais do que qualquer mensagem de paz, de força, você precisa saber que você é amado. E Daniel precisava tanto que ele teve que ouvir isso também 2 vezes. Olha o verso 18 novamente, verso 19 novamente. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. Gente, o Novo Testamento e o Antigo Testamento são palavra de Deus. O Senhor está falando com Daniel aqui, mas lembra do que João falou comigo e com você? O verdadeiro amor lança fora. O antídoto para o medo não é coragem. A cura para o medo não é ousadia. A resposta para o medo não é a Vocês, pelo amor de Deus, edita esse negócio. Não é a intrepidez. O que nos liberta do medo é a certeza de que somos amados. Você é muito amado. Você é muito amada. Na tua fraqueza, você é amada. Na tua solidão, você é amada. Na tua palidez, você é amada. No teu quase desfalecimento, você é amada. Porque nada que a gente esteja passando muda, diminui, enfraquece o amor que Deus tem por mim e por você. Não é a nossa coragem, não é a nossa vida espiritual, não é a nossa ousadia, não é a nossa, de novo, intrepidez e não errei. É o fato de que Deus nos ama. Você é amado, você é amada. Daniel estava fraco, sozinho, pálido e desfalecendo, e a palavra vem dizendo, você que é muito amado. Eu não gosto muito desse negócio de falar para o irmão que está no teu lado, não, mas você consegue segurar só na mãozinha da pessoa e só segurar. Você sabe que tem hora que alguém segura na mão da gente, a gente sente que é um toque de amor na vida da gente, sabe? Você é amado, querido.
Você é amada, querida. Não é a sua situação que define o que Deus sente por você. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus é incondicional. Deus não está atrás da sua performance, Ele está atrás do teu coração. Esteja você fraco ou forte, esteja você animado ou desanimado, esteja você corado ou pálido, o Senhor ama você. Ele ama você. Daniel precisou ouvir isso 2 vezes. E Deus vai falar comigo e com você tantas vezes quantas forem necessárias. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para um último ponto aqui. Quando nos faltam forças. Acompanha comigo a leitura. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Ele já não estava quase desfalecendo? Mas aí agora o que aconteceu com ele? Foi de vez. Mas ele foi por causa do medo? Da solidão? Não, porque às vezes Deus fala conosco. E o Salmo 126 fala: quando Deus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Ele aqui ficou como alguém que dorme, que desmaia, porque o Senhor falou com ele. Já não foi a fraqueza, o medo, a solidão, a palidez, mas foi a voz do Senhor, e ele ficou prostrado, estava chapadão lá no chão. Agora sim, verso 10. Primeiro ele ouviu. Como é que começa o verso 10? Em seguida, a mão de alguém tocou em mim. Ele havia falado, eu fiquei sozinho. Mas alguém vem e fala. E agora alguém vem e toca. Você percebe que às vezes a solidão é a nossa percepção da necessidade que a gente tem de outra pessoa para nos ser amparo? E às vezes quando não falta esse amparo de uma outra pessoa, a gente nem se dá conta de que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita, que de dia o sol não nos molestará, nem de noite a lua, que o Senhor acampa em derredor daqueles que o temem e os livra. Você já reparou que Daniel estava sozinho, mas ele ouviu uma? E agora não somente ele ouviu, mas ele está ali no chão, largadão, alguém vem e tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Um toque. A mulher estava com fluxo de sangue há 12 anos. Ela tocou. Um toque. A mão de alguém me tocou, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos. Gente, eu não sei se essa minha cabeça de Fantástico Mundo de Bob, que eu leio e eu vou vendo a cena. Como é que estava Daniel? Prostrado. Veio uma voz e... Agora vem uma mão e... Olha a progressão disso. Aí ele me pega, eu estou prostrado, chapado, estirado no chão. Ele me pega e me coloca sobre os meus joelhos. Ele me levanta. Ele me levanta. A gente tem um ditadinho evangélico: o cair é do homem, levantar é de Deus. Ele me toca
Ele me pega, me levanta, me põe sobre os meus joelhos vacilantes. Bom, vamos continuar aqui essa leitura dessa coisa que ultrapassa o dito para ser agora o experimentado. Vamos no verso 16. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Ô, gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo com Daniel? Ele teve uma visão. A visão foi tão apavorante que mesmo quem não viu ficou com medo e vazou. Daniel, por causa da visão, fica sem força, pálido, desfalecendo, e de repente alguém aparece, fala com ele, toca nele, põe ele sobre os joelhos, e agora, a exemplo de Isaías, ele tocou nos meus lábios com uma brasa viva do altar e purificou os meus lábios. Aqui tem Daniel sendo tocado nos lábios, e depois de tocado ele começa a falar. Significa que até esse momento ele estava em silêncio. Ele não sabia ou não conseguia falar coisa alguma. Tocou nos meus lábios, eu abri a minha boca, comecei a falar, e eu disse àquele que estava em pé: eu estou angustiado por causa da visão, e quase desfaleço. Como posso eu conversar contigo? As minhas forças se foram e mal posso respirar. Verso 18: o ser que parecia um homem tocou em mim outra vez. Eu não sei o que dizer mais. Mas no verso 19 ele fala assim: ditas essas palavras, eu já me sentia fortalecido. E eu disse: fala, meu Senhor, visto que me destes força. Eu preciso parar para orar com vocês. Porque Daniel, o livro de Daniel tem quantos capítulos, irmãos? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, confere aí. 12. Quando é que ele está sem força? Em qual capítulo? 10. Quando é que ele está pálido? No 10. Quando é que ele está quase desfalecendo? Prostrado? No 10. O Senhor fala, tenha paz, seja forte, você é amado, suas orações foram ouvidas, o Senhor toca nele, o Senhor levanta ele, o Senhor toca nos lábios dele. Naquilo que parecia ser o fim, Hudson, da carreira de Daniel, o Senhor coloca ele de pé, porque se Deus não fizesse nada, ia parar tudo no capítulo 10. Mas Deus tinha mais coisa para entregar para Daniel, ainda tinha mais 2 capítulos para serem escritos. Sabe, minha irmã, às vezes você está achando que acabou a tua história. Deus ainda tem história para escrever com você. Às vezes a gente acha que nós já demos tudo que tínhamos para dar. E que agora a gente já exauriu, já queimou. O Senhor fala, o Senhor toca, o Senhor levanta e diz: ainda tem mais para fazer com você. E lá no final, nos capítulos 11 e 12 de Daniel, tem as profecias mais poderosas de toda a carreira dele. Antes de chamar você para vir orar aqui, semana passada nós estávamos em Caldas Novas, num retiro de casais. Quando terminou, um dos pastores da igreja veio para orar por mim, pela Norma e pela Helena. Ele é um homem chileno, mestre na palavra. E quando ele começou a orar, Deus usou ele em profecia para falar conosco. E ele disse assim: meu filho, tu achas que estás parando, mas eu ainda tenho uma outra corrida para você. Às vezes a gente acha que já cansou. Às vezes a gente acha que já está quase... Eu já estou, gente, já estou pelas beiradas.
eu já dei tudo que eu tinha que dar. Ou às vezes a gente diz, eu não aguento mais, já passei muita aflição, muito perrengue, muito sofrimento. Ei, irmão, irmã, o Senhor está falando com você hoje, o Senhor está tocando você hoje, o Senhor está levantando você hoje, porque ainda tem história para escrever na tua vida. Quando te faltarem forças, o Senhor vai aparecer para você e vai dizer, primeiro, as suas orações são ouvidas. Tenha paz, seja forte, mas sobretudo, e ele vai repetir tantas vezes quantas forem necessárias, você é muito amado. Você é muito amado. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu queria chamar para vir aqui à frente para orar comigo e todo e qualquer irmão ou irmã, ou pessoa que está nos visitando, que está assim, meio parecido com Daniel no capítulo 10. Meio cansadão, meio esgotadão. Essa palidez aqui é uma falta de brilho, é uma falta de vigor. Esse desfalecimento aqui eu não estou aguentando mais. Se você está se achando meio parecido com Daniel, sai do seu lugar para a gente orar com você. E deixe que o Senhor fale com você no teu coração. Deixe que o Senhor toque você. Deixa que Ele repita para você de um jeito que te seja pessoal. Que você tenha paz, que você seja forte. Que Ele diga para você que você é amado e amada. Se você está se sentindo meio para baixo, porque isso acontece com a gente também, não acontece? Deixa Ele pegar você e te levantar. Talvez não precisa nem levantar tudo, mas só sair do chão e ficar de joelho já é boa coisa, hein? É melhor do que estar arriado. Quem mais quer vir para orar junto comigo? Quem mais quer sair do lugar? Porque está precisando desse toque, dessa força, desse ânimo, dessa visitação. Sabe o que é legal? É que quem falou com ele está dizendo, Daniel, eu sei o que você está passando, porque eu já queria ter vindo para falar isso com você, já faz, mas eu estava lutando sozinho. Não é legal isso? Foi preciso eu receber a ajuda de Miguel para poder chegar aqui. Gente, se até o mensageiro de Deus precisou de ajuda para entregar para Daniel o que Daniel precisava ouvir, quem somos nós para termos a arrogância de ficar no nosso lugar quando a luta